E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Lúcio, galera. Hoje eu vou fazer um unboxing de alguns decks pré-con que eu tinha pego no Liga Fest, tá? Eu já tirei o lacrezinho aqui de cima para facilitar. Eu vou abrir primeiro aqui o do Subterrânea, que é o deck de Goblins, fechou? Então vamos lá, sem mais delongas. Tchururu. Opa, olha só, essa parte de trás da carta é linda pra dedéu. E aqui nós já temos o primeiro, o Goblin Contrabandista. Opa! É um deck bem interessante, o deck de Goblins, tá? Ele tem uma mecânica que é a mecânica de moedas, então você tem cartas que vão criar moedas, né? Criaturas que vão criar moedas. E tem cartas que vão utilizar moedas para poder ativar o efeito. E alguns, tá? No caso todos os Goblins, eles têm o descarte com 2 moedas, por exemplo, tá? Então a sequência dele para ele evoluir para o nível 2, você tem que descartar 2 moedas. Só que aí tem uma coisa, tá? Ele não pode ser considerado as moedas que foram descartadas antes dele estar em campo. Então quando a gente coloca ele em campo, por exemplo, inclusive isso aqui embaixo é o playmatch, quando a gente coloca ele em campo, ele precisa estar aqui, e aí eu descartar 2 moedas, tá? Eu não posso ter descartado 2 moedas anteriormente, colocar ele aqui, não descartar nenhuma, né? E aí no próximo turno, se a nível 2 estiver aqui do lado, já evoluir, tá? Então ele precisa ver 2 cartas, a carta, né, o contrabandista, ele precisa ver 2 moedas sendo descartadas, tá? É um exemplo de como tem a função. Então vamos lá. O Goblin Contrabandista, ó, o efeito: descarte uma carta do topo do baralho do oponente, cria uma pilha de moeda. Especial, tá? Então aqui entra a nova parte de especiais. Os especiais a gente tem, eles são ativados quando a carta entra em campo, mas agora nós temos os contínuos, que é toda vez que atacar, cria uma moeda. Não é toda vez que o Goblin Contrabandista atacar, tá? É toda vez que eu declarar ataque ao oponente. Então o Goblin Contrabandista, ele tá aqui, ele evolui para o Goblin Cambista, beleza? A gente tem o Goblin Minerador, ele entrou em campo e já cria uma pilha de moeda. Ao criar ou colocar uma moeda no seu campo, cria outra moeda. Então o que acontece? Coloquei ele em campo, automaticamente vou criar uma moeda, beleza? E aí, ao criar ou colocar uma moeda no seu campo, cria outra. Então, quando eu coloco o Goblin Minerador, eu já tenho 2 moedas, beleza? Goblin Minerador, ó, descarte 4 moedas para ele poder ir para o nível 2, que é o Goblin Fundidor. Aí a gente tem outra nível 1, que é a Goblin Trapaceira. Cria uma pilha de moeda na hora que ela entra. E especial: descarte uma carta no topo do baralho do seu oponente. Ela, para ir para Goblin Mercadora, precisa ter visto aqui 2 moedas sendo descartadas, beleza? Opa. Todos eles sempre vêm 3 cópias das nível 1. Normalmente ele só vem 2 cópias da nível 1 quando vai ter alguma coisa específica referente a ela, tá? Ou por ela ser muito forte. Então o Goblin Cobrador de Almas, ele entra já ali, ó. Efeito: cria uma pilha. E especial: toda vez que uma carta do oponente for para descarte, ganha uma moeda. Então o que é o ir para descarte? É uma carta, é uma criatura destruída. O oponente usou uma carta de efeito. Essa carta de efeito, logo que o efeito é ocorrido, ela é descartada. Então ela vai para o descarte. Então ele vai ganhar uma moeda para cada carta que o oponente descartar, beleza? Aí o Goblin Cambista, tá? Que é a evolução do Goblin Contrabandista, que tá aqui, beleza? Deixa aqui do lado. Olha lá, o efeito dele: descarte uma carta do seu campo, tá? Especial: retorne uma carta do seu descarte para o seu campo. Então ele vai fazer as 2 coisas, tá? O efeito e o especial, não depende do outro, beleza? O Cambista, para virar assim, para se transformar, né, na sequência a Senhorita do Crime, precisa ver 8 moedas sendo descartadas. É bastante coisa. Mas como o deck ele gira em torno de criar e descartar moeda, né?
você acaba evoluindo ele rapidinho. O foco. Aí. Goblin Mercadora, que é a evolução do... Tchurururum. Da Goblin Trapaceira. Beleza? Opa, virei uma carta aqui. Foi o cambista. Achei aqui. Para não tirar da ordem que eu tô colocando ali. A Goblin Mercadora, ela vai virar Azal, Dama dos Trambiques. Ela só tem especial. Então, todo início do seu turno, você pode descartar 2 moedas e escolher entre comprar uma carta ou descartar uma carta do seu campo. Então, você precisa descartar 2 moedas para você poder escolher entre um ou outro. Eu não tenho 2 moedas no meu campo. Então você não vai conseguir descartar as 2 moedas. Obviamente você não consegue fazer nenhuma das 2 opções que ela te proporciona. O Goblin Avarento, tá? Ele é a evolução de quem? Do Cobrador de Almas. Eu não lembro ainda, tá? Não decorei as evoluções. Ele para nível 3 ele vira o Krog, Banqueiro Sombrio. Então, ele entrou em campo, crie 3 pilhas de moeda e todo início de turno, depois de comprar uma moeda, ganha uma moeda. Depois de comprar uma carta, ganha uma moeda. Então, todo início de turno, você comprou uma carta, você já ganha uma moeda. Caraca, bem roubado. Opa, peguei carta a mais. Aqui, ó. Brook, Tesouro do Caos. Crie 3 pilhas de moeda. E mais 1 para cada moeda no seu campo. Cara, se na hora que ele já entra e você tem, tipo, sei lá, 10 moedas no seu campo, você vai para 13. Bicho, ele já entra destruindo todo mundo. O Krog, Banqueiro Sombrio, descarte X moeda do seu campo e cause 1 de dano para cada moeda descartada na vida do seu oponente. Cara, se tu criar 20 moedas... tu não bater em nenhum momento no oponente, tu chegou com ele em campo, filhão, o cara toma 20, tu descarta as moedas e toma 20 de uma vez só. Que maravilha. Efeito de ativação, Tesouro Falso. Se houver Goblin no campo, compre 2 cartas, depois descarte 2 moedas. Pô, bacana, hein? Opa, são 3, tá certo. Mercado do Covil. Se houver Goblin no seu campo, crie uma moeda. Depois descarte 2 moedas para comprar uma carta. Pô, eu pego uma, mas descarto 2. Tudo bem, eu acabo descartando uma, né, basicamente. Mina do Éter. Se você tiver 10 moedas, escolha uma criatura de nível 2 para ir ao nível 3 imediatamente. Tá? A carta nível 3 eu só preciso confirmar, mas acho que ela tem que estar, se não estou enganando, tem que estar em preparação também, tá? Você só não precisaria cumprir, por exemplo, se precisar nível 2 para nível 3, precisa ver 8 cartas sendo descartadas, 8 moedas sendo descartadas. Aí, se você não tem 8 moedas e você não vai ter como fazer as 8 moedas, isso aqui te salva bastante, tá? Essa carta aqui você pode também colocar em outros decks, porque ela vai fazer a mesma coisa para outros decks, tá? Então, assim, se você tiver 10 moedas, escolha uma criatura nível 2 para nível 3. Só que aí você precisa ter moeda, tá? Então, ou você coloca a pilha de moedas dentro daquele do baralho que você vai colocar, alguma coisa do gênero, ou você coloca alguma carta aqui, alguma criatura, né? Algum Goblin, que crie moeda, por exemplo, aquele que cria moeda para cada vez que o oponente descarta uma carta, entendeu? Eu acho isso interessante. Caverna dos Contratos, terreno. No início do seu turno, descarte uma moeda do seu campo ou do oponente. É bom porque você consegue colocar para forçar os seus goblins a verem o descarte, né, de moeda. Que às vezes você não tá com alguma carta na sua mão que faz descarte de moeda. E aí você não pode simplesmente pegar a moeda do seu campo e descartar porque você quer. Você tem que ter alguma carta falando para você descartar ela, tá? A pilha de moeda. Caraca, nossa, eu não tinha visto essa pilha ainda. Olha o desenho. Outra coisa, tá, gente?
Nos decks anteriores, a gente não tinha a informação, mas tá aqui, tá? O Wellington F é o desenhista, tá? O ilustrador, também criador do jogo Ether, tá? Do TCG, beleza? Ele desenha há mais de 10 anos, todos os desenhos ele foi fazendo com o tempo, e aí depois decidiu, como eu gosto de falar, dar a tapa a cara para poder botar o jogo em circulação. Cara, maravilhoso, gosto bastante, gostei bastante. E a nível E deste deck, todo deck vem uma nível E, tá? É o Zogat, Senhor das Fortunas. Ele é um Goblin, tá? E ele tem um especial: fortuna acumulada, dobre o número de suas moedas. Então, se você tem 5, vai para 10, beleza? Depois, suas criaturas ganham mais 1. Este especial não pode ser anulado, tá? A gente vai ver aqui, não agora, né? Porque eu acho que os decks que eu tenho aqui, que eu peguei, não tem carta de anulação, mas virão cartas para você anular os especiais, os efeitos, e também para impedir que alguém utilize alguma carta de efeito, beleza? Então esse foi o deck dos Goblins, tá? Cara, vendo ele aqui, eu achei um deck bem estruturado para quem quer começar, cara, com Ether. Esse deck tá muito lindo, as artes são muito bonitas, né? Os desenhos dos Goblins, cara, muito bom, beleza? Então ele é bem seguro de si, esse deck, e ele dá para você fazer uns combinhos legais só com ele, sem fazer modificação nenhuma nos decks, beleza? Você não faz modificação nenhuma, você só pega ele e joga com ele do jeito que tá. Maravilhoso. Eu vou pôr ele de volta na caixinha, só que agora sem o plástico, né? Eu vou pôr aqui e vou deixar ele aqui do ladinho, porque agora a gente vai pegar outro deck. Deixar aqui do ladinho. Eu vou deixar ele aqui mais encostado na deck box, depois eu mostro ela para vocês. Vamos pegar aqui agora o deck de vampiros, ogros ou necromantes. Eu vou no de vampiro. Eu vou deixar o de necromante por último, tá? Porque necromante é uma classe que eu gosto bastante, principalmente nos RPGs, Diablo, por exemplo, tá? O de vampiros eu fui curioso, tá? O de vampiros eu já dei uma olhada no deck e já vem logo de cara a nível E, tá? Eu deixei ela aqui na frente justamente porque, cara, olha esse desenho, tá? Essa aqui é a arte alternativa, que é a arte que é chamada de rabisco, tá? Que é como se fosse só o esboço da carta, né? Cara, ela é muito bonita, muito bonita. Olha isso, lindo demais. E ela é basicamente uma vampira imortal. O especial dela, imortalidade completa. Ataque diretamente os pontos de vida do oponente. Susana não pode bloquear ataques. Todos os ataques dela, depois que ela entra, são ataques normais, tá? Ela vai bater, o cara vai defender, ela vai tomar dano. O ataque diretamente especial, o especial dela, ele ativa na hora que ela entra em campo. Então, você conseguiu invocar ela ali pro nível E, você vai colocar ela em campo, automaticamente já vai causar os 9 de dano no oponente. Então ela vem mais para poder encerrar ali a disputa. Beleza? Então, a Susana, aí a gente tem o deck de vampiro, ele é focado, obviamente, em sangue, né? Coisas de vampiro. Então a pilha dele é sangue, não é, por exemplo, o de Goblin, que são as moedas, né? Deixar as pilhas aqui do lado. E deixa eu fazer uma coisinha. Deixa eu separar só o que é criatura primeiro. Depois eu mostro os efeitos separados. Ó, tá vendo? Ele precisa de bastante sangue. Porque é bom porque a gente pode colocar pilhas, algumas coisas no campo do oponente, né? A gente não pode esquecer que o Ether tem essa mecânica. Que eu posso colocar carta no campo do oponente. Somente se a carta disser, tá? Não são todas as cartas que podem ser colocadas, beleza?
Então, deixa eu puxar uma nível 1 aqui. Sacerdotisa. Opa. Criança rubra. Vampiro da penumbra. Criança rubra já tá. Vassalo de sangue. Beleza. Bom, vamos lá. Vampiros, tá? Assim como os goblins ali eles não tinham, aqui a gente não tem o que os decks de fada, por exemplo, tem, que são os especiais efeitos, e aí a gente tem a sinergia, né? Deck de fada e oceano é cheio de sinergia, cara. Tem a carta do deck de oceano que dá mais 2 de sinergia para os outros seres do oceano, cara. É muito, muito forte. Bom, vassalo de sangue. Vampiro, cause -2 com essa carta. Descarte as cartas do topo do baralho. E descarte as 2 cartas do topo do baralho do seu oponente. Caraca. Cara, ele já entra tomando 2. A menos que você tenha um terreno que dê mais 1 para vampiro, por exemplo, para ele ficar com 3. Que o efeito do terreno vem primeiro, né? Então, na hora que o terreno tá lá, você colocou o vassalo, ele vai para 3. Ele foi para 3, ele toma 2. Ele toma 2 para você poder descartar 2 cartas do topo do baralho do oponente. Então, ele ficaria com 1 de força, né? O problema é que se não tem o terreno que daria mais 1 para vampiro, por exemplo, né? Eu nem sei se tem, né? Teria que ver aqui nas cartas. Eu não cheguei a ver essa parte. Você perde o vassalo, né? O vassalo acaba indo de vala, vamos assim dizer, né? Então, ele é bom, mas também ao mesmo tempo é sacrificável, né? É uma carta que você colocaria para sacrificá-lo. Só para você tirar 2 cartas do baralho do oponente, tá ligado? Interessante. Vampiro da penumbra, guardião escarlate. Se houver noite no seu campo, essa carta perde -1. E outra carta sua em preparação recebe mais 1. Ou seja, a carta em preparação ela é uma nível 2, nível 3, nível E, né? Então, digamos que seja nível 2 dele, do Vampiro da Penumbra, que seria o Guardião Escarlate. Beleza? O que acontece? Ele fica com 1 de força, e o Guardião Escarlate, na hora que evoluísse para ele evoluir para o Guardião Escarlate, o Guardião Escarlate já vai estar com mais 1 de força. Então, a gente tem ele aqui em algum canto, aqui ó. O Guardião Escarlate, ele já tem 3, ele já chega aqui com mais 1, então ele já chega com 4 de força, beleza? E aí, -1 com Celestiais no campo, tá? -1, Celestiais é uma classe, tá? Então aqui Místico é a coleção, né? É o que ele é. E aí a classe de vampiro, beleza? Então, fechou. Criança rubra, essa aqui é muito boa. Se houver sangue no campo do seu oponente, essa carta ganha mais 2. Então se a gente pegar a carta de sangue, só para dar uma ilustrada aqui para vocês. Pilhas, né? Coloque quantas unidades quiser sobre essa carta e receba os efeitos da carta no campo do seu controlador. Então, é o que ele está falando aqui. Se houver sangue, tá? No campo do seu oponente, coloque essa carta no seu campo ou no do oponente. Cara, tu começou com a mão com esses 2. Tu coloca o sangue no campo do oponente e a criança rubra no teu campo. Automaticamente ela já entra com 3 de força. É bem forte, tá? E aí, -1 se houver celestiais em campo. Beleza? Sacerdotisa rubra. Por cada X sangue descartado, a sua carta em preparação recebe mais 1. Ela entrou em campo, o especial ativa. Isso é para qualquer carta, independente da raça, da classe e tudo mais, tá? Se você teve cartas de sangue descartadas, e o seu oponente também, porque aqui não está falando que é no seu campo. Por cada X sangue descartado, ponto. Sua carta em preparação recebe mais 1. Então é aquilo. Se você está com a sacerdotisa, e aí ela vai virar a alta classe rubra. Não lembro se ela tem aqui. Pera aí. Não. A sacerdotisa rubra vem aqui só para poder fazer sinergia, né? Para poder dar mais 1 para outras cartas do baralho. Muito bom.
Mas eu queria dar o exemplo da alta classe. Mas, por exemplo, eu coloquei ela e eu tenho rastejante rubro em preparação, né? Tá aqui, preparação. Beleza? No campo. Na hora que ela entra, eu verifico quantos sangue foram descartados. Ah, sei lá, 5. Então, essa carta aqui já entra com mais 5. Quando eu evoluir a criança rubra pro rastejante rubro, ele já vai entrar com mais 5. O que é mais 5? Por causa daqui. Na hora que entrou aqui, ele já vai entrar com 7. Se houver sangue no seu campo, ele já recebe mais 1, já vai para 8. Entendeu? Caraca, a sacerdotisa rubra é muito boa. Muito boa. Mas aí você precisa fazer sangue ser descartado. Então, rastejante rubro, como eu já estava falando, se houver sangue no seu campo, ele recebe mais 1, tá? Só que sangue, a pilha, ela tem que estar do seu lado, não do lado do oponente, tá? Beleza. Rastejante rubro. Camila, Dama do Fim, é nível 3. E aí ela evolui para que a gente tem aqui, que é a nossa querida Susana, tá? Se houver noite no seu campo, do seu lado, ou seja, o terreno tem que estar do seu lado do campo, cause -3 a todas as criaturas do oponente. Cara, imagina que o cara tem 4 cartas, 4 criaturas. As 4 têm entre 1 e 3 de força. Tu vai causar 3 de dano em todas, tu vai destruir todas as cartas dele, todas as criaturas. Se tu tiver com 2, 3 criaturas, o dano é diretamente na vida do oponente, ele não tem como se defender, tá? Ela é muito forte. Colocou ela em campo, cara. Colocou ela em campo, ela vai destruir carta. Ela vai arrebentar a boca do balão. Vocês podem acreditar no que eu tô falando. Khorne, filho da noite. Se houver noite e sangue, ou seja, tem que ter um e o outro. Não é um ou o outro, é um e o outro. No seu campo, ataque diretamente a vida do oponente. Tá? Caraca, ele já entra assim já. Se tiver noite e sangue no meu campo, ele já entra batendo 4. Na vida do oponente, sem ele poder se defender, tá? Caraca. Guardião Escarlate, que a gente tava falando, ele que evolui por Khorne. Se houver sangue no seu campo, essa carta perde -1 e outra recebe +1. É basicamente o que a primeira, o nível 1 dele faz. Camila de novo, sacerdotisa rubra. Vampiro da Penumbra, a gente já tinha falado dele, que é o que evolui por Guardião Escarlate. Sombrio do Banquete, é outro nível 2. Essa carta ganha +1 por cada sangue no seu campo ou no do adversário. Então, pô, cara, eu tenho 3 sangue aqui, 3 sangue lá. Ele vai receber 6, beleza? De força. Caraca. Forte. Forte. Criança rubra já foi, sombrio já foi, rastejante já foi, vampiro da penumbra já foi e o vassalo também já foi. Depois eu vou colocar eles na ordem ali. Deixa eu pegar as cartas de efeitos de ativação. Tá? As pilhas de sangue, deixa eu começar por elas, que são as mais legais, cara. Eu acho isso muito legal. Ó, uma taça. Quando eu vi a primeira vez, cara, de longe assim, eu achei que fosse um lustre, mas não, é uma taça. Ó, cara, a poção, né? Tudo bem que é um negócio de sangue. A taça e outro frasco de poção de sangue. Bom, bora lá. Terreno, Castelo do Ébano. Castelo de Ébano, beleza? Cara, ganhe uma noite no seu campo. Vampiros recebem +1 enquanto este terreno estiver no seu campo. Então, cara, coloquei ele no campo. Todos os vampiros vão receber +1. Alguém foi lá e tirou esse terreno do meu campo. Automaticamente os vampiros perdem esse +1 que tinham ganho, tá? Porque tá escrito aqui, ó, enquanto. Beleza? Fome Eterna. Deixa eu deixar ele aqui para eu não ler de novo sem querer. Fome Eterna. Se houver noite em qualquer campo, seu oponente perde 2 de vida. Ou seja, quando você coloca isso aqui, tá falando que ganhe uma noite no seu campo.
Uma noite no campo, na verdade, é que o seu campo fica de noite. Então por isso que ele é terreno noite. O terreno, ele é à noite. A noite ela não é uma pilha, tá? E aí, eu tô com esse carinha aqui, eu vou e ativo esse cara. Se houver noite, ou seja, tá de noite no meu campo, ou no campo do oponente, o seu oponente perde 2 pontos de vida. Mano, isso aqui é muito bom. Se houver noite em qualquer campo, você ganha 2 sangue. Muito bom, banho de sangue. Ó, outro terreno, tá? Repouso das matriarcas. Ganhe uma noite no seu campo, ou seja, seu campo fica de noite. Vampiros avançam um turno enquanto este terreno estiver no seu campo. Os vampiros eles precisam a mesma coisa que a maioria dos outros. Permaneça por 2 turnos, substitua e descarte essa carta. Já vou explicar um pouco melhor o que é o descarte ali. Mas basicamente ele tem que estar 2 turnos no campo, beleza? Quando a carta entra, a criatura entra, ela já entra no turno 1 dela. E esse cara aqui, essa carta aqui, faz as cartas de vampiro, elas evoluírem um turno, elas ganharem um turno. Então ela entra no turno 1, na verdade ela já vai pro turno 2, beleza? Noite sem fim. No seu turno, os vampiros ganham mais 2, tá? Efeito de ativação. Você ativa, e aí no seu turno as cartas dos vampiros vão ganhar mais 2. Depois disso, eles continuam com esse mais 2, tá? Não é que só durante o seu turno. Convocação rubra, efeito de ativação. Coloque a criança rubra da sua mão no seu campo e depois compre uma carta. É o Castelo de Ébano de novo. Esse cara aqui, ele é muito bom, tá? Porque, como vocês sabem, a gente já tinha comentado isso da outra vez, as cartas de nível 1, que são as criaturas de nível 1, elas já entram ativadas em campo. E quando você tá do turno 1 para frente, né, que o turno 0 é a preparação, quando você tá no turno 1 para frente, você colocar uma carta nível 1, ou seja, uma criança rubra, você usou o seu poder de colocar uma criatura ativa em campo ou evoluir uma criatura sua, né? Então passar uma nível 1 por uma nível 2, dá 2 por 3 e assim vai, tá? O que acontece com essa carta? Coloque a criança rubra da sua mão, no seu campo, depois compre uma carta. Essa criança rubra, que é colocada no campo através desse efeito de ativação, ela não conta como uma criatura, vamos colocar entre aspas, invocada. Uma criatura ativada. Porque eu não coloquei ela da minha mão. Ela foi invocada pelo efeito de ativação. Ou seja, no turno em que eu coloco a criatura rubra, a criança rubra, através da convocação rubra, eu ainda posso evoluir uma outra carta ou colocar outra criatura nível 1. Fica a dica aí. Só para vocês pegarem o macete do que é jogar de vampiro, tá? Os vampiros, eles têm uma mecânica diferente, tá? Enquanto a gente tem o sequência, tá? Nos outros decks, aqui a gente tem o substituir. O que difere do sequência por substituir? Somente uma coisa. Quando você faz a sequência, as cartas nível 1, por exemplo, elas ficam embaixo. E a nível 2, ela vem em cima. E assim fica. Para os vampiros é diferente. Substitua e descarte esta carta. Ou seja, a nível 1 está em campo. Uhul, show de bola, vou evoluir para nível 2. A nível 1 vai para o descarte. Ela não volta, ela não fica embaixo, que nem o sequência, para você poder desfazer a sequência, né? O seu oponente poder desfazer a sequência. Não. Ele simplesmente é descartado. E aí você perde aquela carta, ela vai para o descarte, tá? Nós temos nos boosters umas cartas de vampiros que elas são de trazer o personagem de volta. Se eu não estou enganado, aqui está faltando no deck de vampiro uma carta chamada o Retorno, tá? Que é a carta que traz um vampiro do descarte. Eu só não lembro se ele traz ativo, tá? Eu vou confirmar e coloco nos comentários para vocês.
mas se eu não estou enganado, ele traz ela ativa, tá? Eu acho que ele traz ela ativa, porque eu não tenho ela mesmo aqui, tá? Eu não tenho a retorno, não tá nesse deck, porque eu acabei trocando com um amigo meu, tá? E ela também vem nos boosters, então assim, como ela vem no deck e vem nos boosters, eu troquei com um colega meu, que a gente joga aqui, e passei para ele o retorno, porque eu não ia utilizar naquele momento, também não vou utilizar ainda, não vou montar um deck de vampiro ainda, porque eu não tenho algumas cartas específicas de vampiros que eu quero ter, beleza? Então é isso, esse aqui é o deck de vampiros, beleza? Eu vou abrir agora o de ogros e depois o de necromante. Deixa eu guardar aqui. Muito bom. Muito bom, cara. Bacana. No Liga Fest foi um sucesso. A gente tava com a Barão como parceiro. Se tornou, né? Hoje a Barão, ela é parceira do Ether, né? E, cara, muito bom. O nosso foi vendido rapidamente, né? Todos os decks que foram trazidos, eles foram vendidos rapidamente pra galera. A galera comprava, a galera ia lá ver, participar. A gente estava ensinando a galera a jogar. A gente tinha uns decks de apresentação, né? Pra ensinar a galera a jogar o Ether. Cara, foi muito divertido. Foi muito bacana ter todo mundo lá. Se tiver alguém aí que foi na Liga Fest e tiver aí assistindo o vídeo, cara, pode comentar, pode falar. Eu estava lá, porque, cara, foi um prazer ter todo mundo lá. Todas as pessoas se divertindo, foi muito divertido, todo mundo gostou. O pessoal achou muito bom, tá? Galera, esse aqui é o deck de ogros, tá? Eu tô só dando uma ajeitadinha aqui, porque eu quero deixar este deck aqui um pouco mais ajeitado, tá? O Joelson. Isso aqui já virou... Esse aqui já virou meme. No grupo do WhatsApp, cara, se vocês entrarem, depois eu vou deixar o link pra vocês também, pra vocês entrarem. Mano, a galera tá bem divertida. O pessoal tá batendo papo, o pessoal tá discutindo combinação de deck. O pessoal tá muito empolgado com o que vem por aí pela frente também, os novos decks, as novas cartas que virão no futuro, tá? Então, bora lá. O aprendiz devora a vida, né? Que é o Joelson. O Joelson. Crie uma pilha de fome e ele ganha mais um por cada criatura sua derrotada ou descartada do seu campo, tá? A sequência dos ogros, dos seres da floresta, no caso, ela é com base em criaturas derrotadas ou descartadas do seu campo. Então, o Joelson, para ele ir virar o ogro açougueiro, ele tem que ver 3 criaturas minhas sendo derrotadas ou descartadas do meu campo, tá? Só que ele tem um ponto. Ele ganha mais um por cada criatura sua derrotada ou descartada do seu campo. Cara, colocar ele... Você tem 3, tudo bem? O deck já vem com 3. Você colocar ele, depois de já ter tomado porrada pra caramba, perdido todos os seus outros ogros, você põe ele, cara, ele já vem com 20 de força, tá ligado? Mano, é muito forte. É muito forte esse Joelson aqui. Eu vou deixar ele aqui embaixo. O outro é o Ogro Aprendiz, tá? Efeito: se houver noite no seu campo, suas criaturas ganham mais um. Descarte uma carta do seu baralho. Nossa. Cara, mas é bom. É bom porque dá pra você combinar ele com
com aqueles terrenos de noite do deck de vampiro, né? Ogro da Penumbra cria uma pilha de ossos, tá? E suas criaturas no seu descarte vão para o éter. Depois ganhe mais um. Então, as suas criaturas que estão no descarte, elas vão para o éter. O que é o éter? O éter é o exílio, né? O limbo, né? Então, as cartas vão para lá e aí ficam para lá, não podem ser revividas, por enquanto, tá? Aí ele joga todas as suas criaturas do descarte pro éter e depois ele ganha mais um só de força. Ele não ganha mais um por cada uma que foi. Ele ganha mais um. Ele é bom até certo momento. O Ogro Mouco, tá? Derrote uma criatura sua e ganhe mais 2. Aqui fica meio difícil, porque ele já entra com 0. E aí, se eu for colocar ele, eu não tiver nenhuma outra carta, ele já morre. Mas aí, se eu tiver uma outra carta, eu derroto a minha outra carta e ele ganha mais 2. Cara, só se for, tipo, sei lá, uma criatura que tá com 1 de força. Não sei. Especial. Toda vez que eu defender um ataque sem ser derrotado, ele ganha mais 1. Então, ele tá com 2. Ele ganhou 2 aqui. Beleza? Eu defendi um ataque de 1. Então ele vai pra 1. Aí ele ganha mais 1, continua com 2. Beleza? Se eu tiver alguma coisa que dê mais 2 pra ele vai ficar com 4. Se eu defender um ataque de 2, ele fica com 2. Aí mais 1 porque ele defendeu e sobreviveu. Ele fica com 3. Cara, ele é bom pra você conseguir segurar as porradas, tipo, dos caras, das outras cartas, tá ligado? É muito bom. E aí o Ogro da Taverna cria uma pilha de fome e cause 1 de dano a uma criatura sua ao lado e ganha mais 1. O que é ao lado? Ao lado é bem adjacente mesmo. Ele tá aqui, o carinha tá, o outro tá aqui. Beleza? Se a sua criatura estiver em preparação, quando ela nascer, ela já vai tomar 1 de porrada. E é assim que funciona. Beleza? Esses aqui são os nível 1. Vamos para os nível 2. Deixa eu separar os nível 2 aqui. Deixa eu pegar os nível 3. Eu vou deixar de ladinho. Tá, nível 2. Fechou. Nível 2, que é o açougueiro. Cadê? Aqui. O açougueiro. O Ogro Açougueiro. Crie 2 pilhas de fome. Tá? Toda vez que uma criatura sua ou do oponente for derrotada, ele ganha mais 2. Cara, muito bom. Muito bom. O açougueiro aqui, ele é a evolução do aprendiz devora-vida, que é o Joelson. O Ogro Vigia. Se houver noite no seu campo, suas criaturas ganham mais 2. Veja uma carta no topo do baralho do oponente. Olha, ela é boa. Até assim. Mas a aplicabilidade dela ali para você ver a carta do oponente, se você não tiver uma carta que vá descartar cartas do topo do deck do oponente, cara, eu acho que não valeria muito a pena você pensar em usar ela por conta deste efeito, de você ver a carta que está no topo do baralho do seu oponente, tá? Crie 2 pilhas de fome. Se houver fome em campo, derrote uma criatura nível 1 do campo. Caraca, se eu tiver uma pilha de fome, ele vai criar mais 2, ele vai para 3, e aí o efeito especial ocorre em seguida. Eu vou ter 3 e vou derrotar uma criatura nível 1 do campo. Do campo é tipo o meu e do oponente, tá? E o Ogro dos Sem Dentes, crie 2 pilhas de ossos, e se houver ossário no campo, ossário é um terreno, tá? Descarte uma carta do oponente. Tá? No campo é no campo meu e do adversário, beleza? Essas são as nível 2. As nível 3, que é o único aqui, que é o Otto, tá? Que é o Ogro do Banquete. Crie 2 pilhas de fome, mais 2 por cada fome no seu campo, caraca, e seres da floresta no seu campo recebem mais 1. Ele é bem forte, cara. Conseguiu colocar ele em campo, bicho. Ele já vai chegar destroçando tudo. Deixa eu separar as pilhas.
que é as pilhas dos ogros, cara, eu acho muito bonito. Que é isso aqui. Olha isso. É um banquete. Ó, é um banquetão. A pilha de fome. Cara, muito bom, muito legal a pilha de fome. Gostei bastante. E agora vamos para os efeitos de ativação, cara. Muito bom. Cadê? Deixa eu só colocar aqui na ordem. Beleza. Ruínas da floresta, tá? Efeito de ativação. Se houver seres da floresta no seu campo, crie 2 pilhas de fome e compre uma carta. Aqui é a mesma. Pântano sussurrante. Sempre que uma criatura entrar em campo, ela recebe -1. Isso aqui é um terreno. Uma criatura entrar em campo. Então não é no seu campo. É em campo. Tá? Ruínas da floresta. Se houver seres da floresta no seu campo... eu acho que eu já li ela, né? São 3 dela. Opa. Eu que não organizei direito. Aí, ó. Tá vendo a falta de atenção? Agora vai. Floresta dos Rugidos. Ao criar ou colocar uma pilha fome no seu campo, compre uma carta. Caraca, que bom. Ela faz comprar. Ela gera uma rotatividade grande. E o banquete final, que é o especial. Condição. Otto, né, o ogro dos banquetes. Se houver Otto, ogro dos banquetes, no seu campo, e 5 pilhas de fome no campo, ou seja, entre meu e do oponente, retorne uma criatura do descarte para o campo ativo. Tá? Ativo. Então, se eu tiver um exemplo, eu tenho 2 Otto no deck. Perdi um. Tô com esse outro. Eu consigo trazer o outro Otto. Porque aqui ele não fala o nível da carta. Então, eu posso trazer qualquer um. Mano, o deck de ogro é apelão. O deck de ogro é apelão. Eu acho que é até mais apelão que o de Goblins, cara. Eu achei ele muito mais apelão que o de Goblin. Mano, muito bom, tá? Meus vídeos de Éter aqui, eles acabam sendo um pouco longos, porque eu tô fazendo unboxing, lendo aqui com vocês. Beleza? E aí a gente vai discutindo, falando, dando uma explicaçãozinha aqui de como é o jogo e tudo mais. Eu vou trazer depois para vocês gameplay, tá? Eu jogando com a galera. Eu só não trouxe ainda porque eu não tenho o tripé, tá? Porque eu tô usando um suportezinho de celular aqui, ó, vagabundinho, e aí eu não consigo filmar direito, porque essa é a maior distância que eu consigo ficar da mesa, tá ligado? Não fica muito longo. Eu não fico muito longe da tela, a tela do celular, né, pra mesa, né? Então eu acabo ficando um pouco longe, né? Então aí não tem muito como fazer as coisas. Deixa eu só separar aqui, que o de necromante já testei, eu gostei, tá? Mas o de necro, ele é um deck muito bem estruturado para funcionar do jeito que ele vem, tá? Mas, de fato, deck de necromante, como é de descarte, ele é um deck que acaba precisando ali, de fato, de uma melhorada por booster. Opa, olha só, tem um sangue aqui, ó, perdido. Opa! Pô! Já é do deck de vampiro aquele sangue. Olha só. Osso, efeito e osso. Beleza. Aqui são as criaturas de nível 1. Separadas de nível 2. Nível 2. Nível 3 e nível 1. Então vamos começar pelas criaturas de nível 1. Tá? Galera, o deck é muito forte, tá?
Obviamente, como todos os decks, eles podem ser melhorados de qualquer forma, tá? E o deck de Necromante, cara, ele é bem estruturado. Ele funciona bem do jeito que ele vem, mas, cara, se você quer jogar de Necromante, compra o pré-com, mas também compra booster para você poder ter a chance de pegar cartas melhores que melhoram e muito o deck de Necromante. Você consegue controlar o campo de uma forma absurda, tá? Servo Vocífero, compre uma carta do seu baralho para a sua mão. Ponto. É isso que ele faz. Você colocou, você compra uma carta. Tem 2 de força e menos 1 com Celestial em campo. Noviço da Tumba Vazia. Se houver Ossário no campo, descarte uma carta da sua mão. Ossário, tá? Só para vocês ficarem cientes, é esse terreno aqui. É um terreno Ossário, tá bom? Não é porque tá Ossário aqui que seria uma pilha, tá? Ossário é o terreno. Tá? E ele tem menos 1 com Celestiais em campo. Tá? Na hora que ele entra, se tem Celestial no campo, seja no seu campo ou no do oponente, ele já toma 1 de porrada. Aprendiz do Luto. Descarte uma carta da sua mão para essa carta receber mais 2. Ah, eu não tenho carta na minha mão. Então você não vai descartar e não vai ganhar mais 2 para o Aprendiz do Luto. Ele vai ficar com 1 de força. Se tiver Celestial no campo, ele já toma 1, já vai para o descarte direto. E a Acólita do Véu Cinzento. Coloque um osso, tá? Ossos é a pilha, né? Então coloque uma pilha de ossos do seu baralho na sua mão e descarte uma carta da sua mão. Cara, tu pode pegar do baralho, tá ligado? Isso é muito bom. Beleza, vamos para os nível 2. Nível 2. Parará, papá, parará. Opa. Já tava puxando o embaralhamento aqui tudo torto. Bora lá. A Bruxa da Penumbra. Ela... eu pensei que fosse... faz parte da arte, ó. Olha só. Receba 1 ponto de vida para cada carta sua em éter, tá? Cara, o deck de Necromante ele vai ter bastante sinergia com descarte com éter, tá? Então você vai poder utilizar as cartas que estão no éter para ganhar ponto de vida. É muito bom, tá? E é menos 1 com Celestial em campo. O Bruxo do Luto. Ataque os pontos de vida do seu oponente e depois descarte uma carta da sua mão. Ele entrou, ataca o ponto de vida e você tem que descartar uma carta da sua mão. Menos 1 com Celestial em campo. Já bate 2, né? Mas mesmo assim, né? Nível 3 aqui, ele vai puxar o Malacar. Esse aqui é o Cultista Ocífero, nível 2. Se houver ossos no campo, descarte uma carta da mão do seu oponente. Caramba, que forte. Ele força você a descartar a carta do oponente, cara. Muito bom. Muito bom. Aí vem as nível 3. Que é o Malacar, Trono de Ossos. Se houver ossário no campo, coloque 2 cartas do seu descarte na sua mão. Tá? É na mão. Então, não é no campo. E a Irrades. Opa, o foquinho. Aê, opa, agora foi. Se houver ossário no campo, descarte suas cartas de ossos do seu campo. Depois ataque os pontos de vida do oponente. Cara, tu tem que descartar teus ossos. Se houver ossário, tá? E aí você pode atacar diretamente os pontos de vida do oponente. Se você não tiver nada disso, você não faz nada. O efeito não funciona. Especial, no caso, né? E aí, a nível deste deck, que é o Cas, Mestre dos Mil Ossos. Despertar completo. Cause 3 de dano nos pontos de vida do seu oponente por cada ossos que tem no campo. Então, se você tá jogando com o cara de Necromante também, o cara vai ter osso no campo dele, você vai ter osso no seu campo, e aí você simplesmente vai causar 3 de dano no ponto de vida do oponente direto, sem defesa. Então, cara, não tem desculpa. Colocou o caso em campo, coloca quando você tiver bastante osso.
que aí você vai ter uma vitória bem forte, tá? Só deixa eu botar eles aqui na ordem de nível e foi. Beleza, vou deixar aqui do lado. A pilha de ossos, beleza? Então ele tem esses desenhos e esse daqui. Peraí, deixa eu mostrar. Esses daqui, que é a pilha de osso. E esse daqui, que também é a pilha de osso. Beleza? Vou deixar aqui do lado. E aí vamos para as cartas de efeito de ativação. Tá aí os terrenos. Deixa eu separar eles aqui rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Efeito de ativação. Recuperação óssea. Descarte 2 cartas do seu baralho. Desculpa. Compre 2 cartas do seu baralho para sua mão. Depois descarte esta carta. Ossário da petição. Terreno. Ossário. Toda vez que uma criatura sua for para o éter, coloque mais um em uma criatura sua em preparação. Muito bom. E aí, esse cara, que é o ossário subterrâneo. Toda vez, no seu turno, descarte uma carta da sua mão. Isso aqui é muito roubado, porque se você coloca no campo do oponente, toda vez, no seu turno, não é no meu turno, é no turno de quem está controlando o terreno. Quem está controlando o terreno? O oponente. Toda vez, no turno do oponente, ele vai ter que descartar uma carta da mão. Se eu jogo isso aqui e o cara não tem uma carta na mão, toda vez que ele comprar a carta, ele vai ter que descartar. Ele compra e descarta. Ele compra e descarta. Traduzindo, se eu consigo colocar ele dessa forma, o oponente não faz mais nada, ele não compra mais carta. Basicamente, a menos que ele tenha cartas muito fortes em jogo. Se ele não tiver carta muito forte em jogo, ele não faz nada. É muito forte, tá? E o ossário, ele é o playmatch, tá? Depois eu vou tirar uma foto, deixar no final aí, né? Com as edições de milhões que eu faço, né? Edição bem profissional que eu faço, tá? Sem muita coisa. É muito profissional mesmo, tal. Confia. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. A gente já tem aqui o deck de Guardiões dos Necromantes, dos Ogros, dos Goblins e dos Vampiros, que inclusive eu vou devolver o sangue aqui para dentro. Vou fazer uma doação de sangue aqui, ó. Pra quem fala que eu não dou sangue. Tô brincando. Aqui, pronto. Tá aqui. Esses foram os 4 decks que nós abrimos, tá? Depois eu vou fazer vídeos mais explicativos, beleza? Referente ao Éter, sobre como jogar e tudo mais. Vou ver de comprar o tripé pra gente poder fazer essas jogatinas. Eu vou deixar o link na descrição para o aplicativo, tá? Nós temos um aplicativo para contador de vida. Lá dentro do aplicativo a gente tem a parte de regras, a gente tem a parte dos links para o grupo do WhatsApp. Eu vou estar colocando aqui também o grupo no Discord, que é onde o pessoal joga online com câmera, né? O pessoal põe o tripézinho lá, cada um liga a sua câmera e vai jogando junto. Então o cara coloca as cartinhas dele no campo dele, aparece na tela para o oponente e vice-versa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, comentar, perguntar, pode tirar dúvida. A gente está aqui para ensinar vocês e também para fazer parte desse grupo maravilhoso. Só dar um briefzinho aqui para vocês. O deck de fada, né? Já coloquei shield roxo porque, né? Fada roxo combina bastante, tá? Isso aqui eu tô dando um spoilerzinho aqui pra vocês, mas que é o deck de fada. Ele também eu já tinha recebido ele antes, eu não tinha feito o unboxing dele, porque quando eu peguei ele, eu já peguei ele lá no Liga Fest, eu já queria jogar e eu já eslivei, já reforcei com algumas outras cartas. Não, o Elfo já vem aqui.
Cadê? Com a Fada Aprendiz, ó. A Fada Aprendiz, ela é do deck da pré, né? Que vem lá do Sátiros e Bardos, né? Que ela vem com... com eles. Tanto que a sinergia dela é com místicos, e místicos basicamente é a coleção inteira, tá? Então ela tem sinergia com a coleção inteira, tá? A mesma coisa o deck de Oceano. Eu já peguei algumas cartas que eram do deck de Folclore, principalmente as cartas da Yara, e já reforcei o meu baralho, tá? Aqui, ó. Né? Então, ó, efeito de ativação, isso aqui já é de lá, cadê? A Cantora do Rio, ela Folclore, então ela veio da primeira de lançamento lá, exclusivo de lançamento, beleza? A Yara, isso aqui a gente já tinha mostrado, tá? Então já dei uma reforçada aqui, e é que eu falei, né, que o deck de Oceano ele é bem forte, ó. Ele ganha mais 2 com maré em campo, e o Seres do Oceano ganhou mais 1. Tem um cara aqui que dá mais 2 pro Seres do Oceano. Eu não lembro se eu tenho. Cara, olha o Rivelli. E ele é, ó. Ele é texturizado, né? Que é a nossa versão do foil aqui. Ela é diferente. Eu falo nossa porque eu tô jogando e tal, mas o projeto não é meu não, tá, gente? O projeto é do senhor Wellington. Cadê? Ou aqui dá mais 2 de sinergia, se eu não me engano. Acho que vem nos boosters. E aí, aqui eu queria mostrar pra vocês, antes de fato encerrar o vídeo, que eu acabei esquecendo, eu já fui falando que ia encerrar o vídeo, né? Já fui esquecendo dessa querida, da nossa carta exclusiva. É a primeira carta exclusiva que a gente tem. Só tem 50 dela, tá? Eu vou até tirar daqui. É que eu coloquei ela nesse roxo aqui só porque eu não tinha o vermelho. E eu só queria proteger ela um pouco melhor, tá? Mas essa é a Driavelli, tá? Ela é uma vampirona, tá? Uma das matriarcas. E, cara, ela é bem forte. Ela é utilizar... Essa aqui é a versão jogável dela, né? A versão que a gente vai poder utilizar para jogar, né? Nos baralhos, nos decks e tudo mais. A arte de trás é muito bonita, olha isso. E aqui, cara, ela é muito boa. Uma vez por turno você perde 2 pontos de vida para enviar o éter a uma criatura do oponente. Olha só. Efeitos. Vampiros ganham mais 2 enquanto esta carta estiver em campo. Então, cara, ela é tipo o efeito dela é como se fosse um terreno. Tô com ela ativa em campo, todos os meus vampiros ganham mais 2. Cara, perdi ela. Todos os vampiros perdem aquele mais 2 ali que eles tinham de bônus, tá? Eu só vou colocar aqui de novo, porque eu preciso colocar aqui de novo, só para proteger a minha cartinha. Eita, já é meio-dia, bicho. É isso. Bom, agora sim eu encerro, né? Porque agora faz sentido, que agora eu já finalizei o que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é a deck box que eu peguei. Tá? Eu peguei no AliExpress, tá? Que não vai dar para mostrar muito direito ela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouco aqui. Aqui, ó. Beleza? Aqui é onde ficam os dados. Beleza? O correto dela é você abre ela de lado, né? Você abre ela deitada aqui assim, que aí você puxa os dados aqui assim, tá? Então, cara, é isso. Opa, olha o suportezinho caindo ali, batendo ali. Eu vou botar de volta no suporte. No final do vídeo eu vou botar a foto do playmatch. E galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like, comentar, tirar as dúvidas, entrar nos links para fazer parte da comunidade. E bora jogar Ether. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.